Senhores, então vamos lá. O Valdeci, O seu Valdeci está aí, firme. Gente, nós temos que trabalhar. Ontem, lá na igreja, eu falei assim para Deus, nós estamos errando. Não está funcionando. Muita gente que não está dando conta, né? E Deus me deu uma revelação ontem. Deus me revelou que o problema nosso é concentrar demais na doença, né? Nós estamos concentrando muito na doença, preocupado muito com a doença. O Romano não deu conta, o Sr. Luiz não deu conta, o Roberto não deu conta. São muitos, né, que não deram conta, né? E será por que não deram conta? Porque às vezes a gente está concentrando na doença, né? Vamos dizer, essa mão minha é doente, eu sou essa mão, eu sou doente. E diz o primeiro passo que nós não damos conta de sair dessa doença, não é? Mas então, se nós não damos conta de sair dessa doença, então não é culpa do Romano, não é culpa do Sr. Luiz, não é culpa do Roberto, não é culpa do Rodrigo, né? Do Xavier. Então, é o próprio o primeiro passo está nos dizendo que nós não damos conta de sair, né? Não estamos. Então, se eu não dou conta, eu sou impotente, né? Mas aí Deus me falou assim, mas tem uma coisa que essa mão aqui dá conta. Você não dá conta de parar de beber, de usar droga. Isso você não dá conta mesmo, não. Mas tem uma coisa que você consegue dar conta. E aí talvez está a diferença nossa, de alguns conseguirem, outros não. O que eu dou conta de fazer? Parar de beber eu não dou conta. Parar de usar droga eu não dou conta. Isso eu não dou conta mesmo, né? Mas uma coisa eu dou conta: chegar até Deus. É isso que parece que Deus está querendo passar para a gente. Está querendo não, Ele quer passar isso para a gente. Não importa a nossa condição. Eu não dou conta de parar com a doença, mas uma coisa eu dou conta de chegar perto do amor de Deus, eu dou conta de aproximar de Deus. Então eu não tenho que me preocupar em parar de beber, em parar de usar droga, eu tenho que me preocupar em me aproximar de Deus. Essa tem que ser a nossa força, a nossa fé, a nossa visão, aproximar do Pai, né? Porque Jesus disse que veio para os doentes. O problema é que a gente quer aproximar de Jesus já sem a bebida, sem a droga. Não, nós temos que aproximar de Jesus justamente com a nossa doença. Gilberto, mas eu vou me aproximar de Jesus e vou fazer o quê? Vou me aproximar dele, velho. Eu vou me aproximar, diz a palavra, diz o primeiro mandamento da lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Eu vou amar. Primeiro, eu preciso saber que a doença eu não vou vencer mesmo. Isso aí pode tirar o cavalinho da chuva, que nós não vamos vencer mesmo, né? Isso aí nós estamos careca de saber que essa doença nós não vamos vencê-la nunca, né? Ela vai estar sempre conosco, né? Se eu pudesse dizer, o que é isso aqui? Pincel? É um pincel, né? Verde. Um pincel verde. Por mais que ele se esforce, né? Ele é o quê? Continua sendo um pincel verde. Agora, e eu? O que eu sou? Ser humano. Um doente. Doente. Por mais que eu me esforce, eu vou continuar sendo um doente. Eu posso me esforçar, eu posso fazer o que for, eu vou continuar sendo um doente. Pecador e doente. Assim como uma bola nunca vai parar de ser uma bola, eu nunca vou parar de ser um doente pecador. Assim como esse balaio nunca vai parar de ser balaio, toda vez que você olhar para ele, você vai ver o balaio. Cadê o balaio?
Onde puser o balaio, ele sempre vai ser bom dia. Anderson, Adilson, Adelson. Chega para cá que cabe mais um. Então, da mesma forma que isso aqui sempre vai ser um balaio, a vida inteira vai ser um balaio, eu a vida inteira vou ser um doente. Isso é importantíssimo. O Adelson a vida inteira vai ser um doente. O problema nosso, sabe o que é? Aonde está o meu erro e o erro do Adelson? A gente quer virar santo para chegar perto de Deus. Pode tirar o cavalinho da chuva. Nós estamos errados. Nós não temos que virar santo para chegar perto de Deus. O problema é que eu quero melhorar para me aproximar de Deus. Deus não pediu isso. Jesus falou assim: eu vim para os pecadores. Aliás, Jesus disse, ele é a graça, né? Jesus é a graça. Então aqui está Deus. Deus é feito de quê? Eu sou feito de quê? De pecado e doença, né? Toda vez que me olharem, a hora que eu estiver saindo no corredor, pode falar assim: ali está indo o pecado e a doença. A hora que eu estiver chegando, fala: agora está chegando o pecado e a doença. E quando eu falo de Deus? Deus está saindo aqui. O que eu falo? Que Deus está saindo? Deus é amor. O amor está saindo, o amor está chegando. A substância que Deus é feito de amor. Deus é amor, diz a palavra. Deus é amor. O Adelson, então, é feito de doença e de pecado. A sua substância, você é feito de doença e de pecado, de fraqueza, né? Bate ou não bate? Olha aqui. De um lado, um ser superior, espiritual, constituído de amor. Ó, Deus, ele é feito de amor. Diz a palavra que Deus é amor. Ó. De outro lado, um ser, eu e o Adelson, nós somos feitos de pecado e de doença. Eu e o Valdeci, nós dois somos feitos de pecado e de doença, de delito, de erro, de falha. Esse é eu, o Valdeci. Olha a doença chegando e o amor. Encaixa direitinho. Quer ver como é que é bonito? Eu vou pegar agora. Quer ver o que é a graça de Deus? Olha o tanto que eu preciso chegar perto de Deus, fraco, doente e pecador. Olha o tanto que eu tenho que reconhecer que eu nunca vou sair dessa doença e por isso eu quero chegar perto de Deus, porque eu não dou conta de vencê-lo. Eu vou dar agora R$5 para cada um aqui. Cada um aqui vai sair e a missão de cada um, do Elvis, da Teté, de cada um, é dar uma esmola de R$5. Tenta dar R$5 para quem não precisa. Você pega. Você chega perto de um ali na rua, bem vestido, e fala assim: ó, aqui para você comer um salgadinho. Ele vai te bater. Com certeza. Porque ele não precisa de graça. Ele não precisa. O que é graça? Favor não merecido. Favor não merecido. Favor não merecido. Ou seja, você ofereceu R$5 para ele. Ele não precisa. Por isso que quando a gente chega perto de Deus, como que se a gente já fosse santo, para que graça? Eu preciso chegar perto de Deus, gente, é com essa doença mesmo. Eu não posso ter um mínimo sequer de ficar preocupado dessa doença minha. Eu quero é me aproximar de Deus. Eu quero é abraçar a Deus. Eu quero é amar a Deus do meu jeito. Não tem como eu virar santo.
Não tem como eu ser santo. Eu sou pobre de espírito. Lá no Sermão da Montanha, Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Porque senão vai vir a graça para quê? Se eu já... Por isso que quando o ser humano se esforça para parar de beber, o Valdeci ele tomou até remédio, né? O médico deu até um remédio para ele, não adiantou nada, ele não vai adiantar. Porque nós nunca vamos sair dessa doença. Eu sou feito dessa doença, eu sou constituído dessa doença. E é isso que o Valdeci veio fazer aqui, para ele entender que ele é feito de doença. A matéria que eu sou feito, Gilberto, você é feito de quê? Eu sou feito de pecado e de doença. Eu sou fraco, pecador e doente. Gilberto, então você não vale nada. Acertou. Mas eu tenho um Deus que tem graça para mim. Eu tenho um Deus de amor que vem em meu socorro e vem em meu auxílio. Qual que é a minha função? Na qualidade de pecador, na qualidade de doente, me aproximar de Deus. Amar a Deus. Precisar de Deus. Eu senti que eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso... Por exemplo, eu poderia perguntar para o Valdeci. Valdeci, eu que conheço ele, você já bebeu demais. Essa doença foi aprofundando cada vez mais na sua vida. Ele vai dizer, certinho, essa doença veio aprofundando cada vez mais na minha vida. Assim como a do Marquinhos, como de todos nós aqui. A doença foi aprofundando. Esse aprofundamento dessa doença nunca vai sair da vida do Valdeci. Mas uma coisa ele pode fazer que ele nunca fez: aprofundar no amor de Deus. Amar a Deus. Aceitar a Deus. Gilberto, o que é amar a Deus? Como que você ama a Deus, Gilberto? Como que ama a Deus? Lá no primeiro mandamento da lei de Deus está escrito: amar a Deus sobre todas as coisas. Deus já dá uma dica de que forma que ama Ele. É sobre tudo. Eu tenho meus projetos? Deus está nos meus projetos? Não. Meus projetos são meus. Eu tenho meus erros, minhas falhas? Tenho. Deus está nos meus erros, nas minhas falhas? Não. Meus erros e minhas falhas são minhas, não é culpa de Deus. Eu tenho responsabilidade? Deus está na minha responsabilidade? Não, Deus não está na minha responsabilidade. Onde que está Deus? Deus está justamente na minha miséria. O dia que eu reconhecer que eu não dou conta de mim, por causa dos meus erros, por causa dos meus projetos, por causa da minha responsabilidade, por conta da... O dia que eu reconhecer que eu sozinho, eu sou incapaz, eu sou impotente, eu sou pequeno, eu sou miúdo, eu sou falho. O dia que eu reconhecer que eu sou... Falta algo em mim, o vazio. Agora chegou a hora de Deus. É com esse amor que eu vou a Deus, com necessidade. Eu vou buscar Deus porque eu preciso de Deus. Eu preciso, gente, de Deus. Soiraí, eu preciso de Deus. Eu também. Eu preciso de Deus. Mesmo que hoje eu pudesse dizer assim, não, eu tenho dinheiro, vou viver a vida, vou curtir a vida. Não vai dar certo, porque eu preciso de Deus. O Xavier deu testemunho aqui, lindo. Nós, por mais que a gente ache, por que a gente se afasta de Deus? Porque você acha que você já cresceu o suficiente. Por que o Xavier teve o deslize dele?
Porque ele achou que ele já tinha crescido o suficiente. Eu posso ficar com Deus 30, 40, 50 anos. Eu vou ser o mesmo pecador, o mesmo homem de projeto, o mesmo homem de erro, o mesmo homem de falha. De forma que esse pincel verde nunca vai parar de ser pincel verde. Esse balaio nunca vai parar de ser balaio. Esse chapeuzinho nunca vai parar de ser chapéu. E eu nunca vou parar de ser um homem falho, doente e pecador. E é essa condição que eu quero acordar todo dia cedo. Todo dia cedo eu quero dizer: Senhor, eu sou falho, doente e pecador. E o Senhor é o amor que vem sobre mim. Permaneça comigo. Porque aonde há falha, doença e pecado, o que precisa? De Deus, velho. Já pensou o Adelso? O Adelso então acorda cedo, olha no espelho e fala assim: aqui está um homem doente, pecador e cheio de erro. Qual que é a primeira coisa que ele vai necessitar naquele dia? Antes mesmo de tomar café? Deus. Porque se você é falho, doente e pecador, o que você precisa? Está vendo que a gente vai a Deus por necessidade? Porque você precisa de Deus. Eu preciso de Deus. Eu necessito de Deus. Gilberto, mas por que você precisa de Deus? Porque eu sou falho, doente e pecador. Se eu fosse forte, eu não precisaria. Os que estão sem Deus, os que acham que podem viver sem Deus, é os que acham que estão fortes. E o pior é que nós temos um adversário extremamente violento que fala o tempo todo na cabeça da gente: você já está forte. Você começa a frequentar uma igreja, ele já começa a colocar que você já é um pregador, você já canta no coral, e começa a levantar o ser humano. O demônio quer dar força para o ser humano, o demônio quer elevar o ser humano. E o ser humano que começa a ser erguido, começa a tirar as asinhas de fora, começa a colocar as asinhas para fora, daqui a pouco ele quer voar sozinho. Quebrado. O problema do ser humano é esse. E Deus está querendo, pode pegar a Bíblia de A a Z, Deus está sempre querendo rebaixar o ser humano. O demônio sempre querendo erguer o ser humano. O demônio ele quer tanto erguer o ser humano que ele fala que você é capaz de ter dinheiro fácil. Quando isso é verdade. Ninguém de nós aqui consegue ter dinheiro fácil. Só se for roubar a coisa dele. Mas é o que ele manda você fazer. Então, Gilberto, me ensina a amar a Deus. Deixa primeiro eu tentar fazer com que você tenha cada dia menos, não que menos amor, porque o amor é Deus que, quando eu me envolvo com Deus, Deus derrama o amor, porque Deus é feito de amor. É como se esse bonequinho fosse Deus. Deus é feito de quê? De amor. Então, se eu encosto no amor, o amor fica impregnado em mim. Por isso que quando eu me uno a Deus, eu melhoro. Não porque eu sou bom, mas porque o amor ficou impregnado em mim. Né? É mais ou menos se a ponta desse pincel está impregnado de tinta. Se eu encosto nela, fica impregnado em mim. Se eu encosto em Deus, Deus é amor. Eu fico impregnado de Deus. O amor que está em mim. Por que tem gente que acha que a vida está um inferno? Porque está tão longe do amor que falta amor. E por que tem gente que ama? Porque ele se misturou com o amor.
Se você misturar com amor, você vai ficar impregnado de amor. De forma que o amor que você tem para você mesmo não é o amor nosso, é o amor de Deus, né? Vou dar um abraço no João. Vem cá. O João é Deus, está impregnado de amor. Deus vem e me abraça. Ó, eu ganhei amor. Eu recebi amor. Essa é a riqueza de Deus, né? Deus é amor. Eu sou pecador e doente. Eu vou em Deus e recebo a graça do amor. Por isso que às vezes quando a gente vai para a igreja, já notou que a gente volta às vezes abastecido, cheio de vida, cheio de esperança. É mais ou menos um perfume, você passou perfume. Mas aquilo ali, Deus não falou para você ir lá e sair correndo. Deus falou assim, permanece com o perfume. Aí está o primeiro mandamento da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. O Valdeci já fez de tudo para parar de beber. Mas não amou a Deus ainda. O Adelso já fez de tudo para parar de beber. De usar droga, de fazer os erros e as falhas dele. Mas tudo ainda da imaginação. Ah, eu vou parar de ir ali. Ah, eu não vou mais aqui. Ah, eu vou no médico tomar um remédio. Ah, eu vou fazer isso. Ah, eu vou, né? Tudo obra humana, tudo projeto, né? Só projeto. A gente só entra com projeto, né? Ah, gostar de um projeto para lá. A gente projeta, né? E aonde que está o resultado? No amor de Deus. Assim como eu abracei o João e eu fui ungido, já viu a palavra ungido? A palavra ungido significa perfume, né? Ou seja, se você pegar uma bucha molhada, você colocar aqui na manga da camisa, vai ficar molhado aqui, fica ungido, né? Gente, nós precisamos nos ungir de Deus, independente da nossa condição, independente se eu sou homossexual, se eu sou ladrão, se eu sou assassino, se eu sou independente do ser, porque o que Deus quer, Deus tem uma esmola para mim. Digamos que Deus tem uma esmola, só que a esmola de Deus chama graça. Deus tem graça para mim. E se eu não tiver necessitado dela? É mais ou menos você querer dar R$5, chegar ali pro Alessandro do galpão ali, O rico, né? chegar ali e falar assim, pegar na nota R$5, falar assim, aqui para você comer um salgadinho. Ah, faz o teste para ver o que vai acontecer. Agora, você imagina uma pessoa acordar cedo e já achar que está cheio de graça. E achar que eu sou bom. E se der para alguém que tiver com vontade de beber uma pinga assim, não tiver dinheiro? Você já pensou? Tá vendo que ele está necessitado? Então, se você pegar R$5 e der para uma pessoa necessitada, ele vai ficar cheio de graça. Lembra de Maria, mãe de Jesus? Ela é cheia de graça, porque ela aceitou receber a graça, né? Ela estava necessitada da graça. O problema nosso é que a gente vai lá, dá uma bicadinha em Deus. O Xavier pode dar o testemunho disso. Todos nós, né? Nós aqui já fomos na igreja, damos uma bicadinha em Deus e depois a gente acha que saiu da igreja e não precisa mais de Deus. Parece que só que aquele perfume vai se exalando. Assim como às vezes também a gente imagina o batismo. Eu vou lá, batizo, recebo Deus, fico ungido, aí eu acho que aquilo ali vai durar para sempre. E esqueço que eu sou doente e pecador e que eu preciso de continuar em busca de Deus.
com sede de Deus, necessitado de Deus. É como se a graça de Deus desse para mim por um dia. Eu chego a Deus e a graça de Deus dá para mim por um dia. No outro dia eu preciso da graça de novo. De forma que eu tenho que estar sempre com Deus. A ponto do próprio Cristo falar para mim assim: Gilberto, deixa eu entrar em você. Jesus se tornou pão para morar dentro de mim. Tamanha necessidade que Ele sabe que eu preciso dele. Porque eu sou fraco, pecador, homem de projeto, homem de delito, homem do erro, homem da falha, porque tudo que eu faço está errado. Eu nunca acertei com a minha família, eu nunca acertei com meus projetos, eu nunca acertei em nada porque eu sou humano, pecador e doente. Eu só acertei na minha vida o dia que eu estava com amor. Deus é amor. De forma que quando eu me misturo com o amor, fica impregnado em mim o amor. Esse amor que fica impregnado em mim é o amor que eu tenho para gastar. Porque eu mesmo, o Soiraí e eu, nós não produzimos amor por nós mesmos. Eu e o Elielso, nós não produzimos amor por nós mesmos. Eu e o Adelso, você não é produtor do amor. Eu sou produtor do pecado. O que eu sei fazer é pecar. É isso que eu sei fazer. É ser pecador, ser falho, estar sempre no erro, na miséria, no orgulho, no ciúme, na inveja, né? Na bebedeira, na orgia, na fornicação. É isso que eu sei fazer. Gilberto, mas tem homem que ama, tem mulher que ama. Não. É porque eles foram com Deus, e quando eles abraçaram Deus e misturaram com Deus, eles ficaram ungidos do amor de Deus. Significa que o amor de Deus, o amor que ele está exalando, é porque o contato que ele teve com Deus. Eu estou aqui sozinho, eu não tenho amor. Mas se eu vier aqui e misturar com Deus, o amor que eu exalo não é meu, mas é uma impregnação que eu tive de Deus. Você lembra quando você lembra do perfume, do cabelo de uma mulher? Né? Você lembra do perfume dela? É mais ou menos assim, você longe, você lembra daquele perfume, mas você não tem aquele perfume. Você não está ungido daquele perfume, você só tem lembrança do perfume. E nós, com essa doença terrível que nós estamos vendo aí, tanto que é difícil das pessoas vencerem essa doença, né? Como é triste para a gente pensar que algum dia na vida eu não vou ser doente e não vou ser pecador. E algum dia na vida achar a pior palavra que um ser humano poderia dizer que está melhorando, eu estou melhorando. Não. O Elielso vai ser sempre o mesmo. Assim como uma bola vai ser bola até morrer, eu vou ser pecador e doente até morrer. Não, mas ele melhorou. Não. Ele se uniu a Deus. Ele não melhorou. Ele foi buscar amor. Ele se uniu ao amor, porque a substância de Deus é amor. Gilberto, qual que é a diferença entre o amor e a graça? O amor é a substância de Deus. Deus é feito de amor. De forma que se Deus me toca, eu fico ungido de amor. E Deus está sempre de braços abertos para a gente se ungir de amor. Mas eu tenho que ir até Ele para se ungir de amor. Assim como o mundo está cheio de ódio. Se eu vou lá no mundo, eu vou me encher de ódio, de bagunça, de maldade, de ira. Né? Nós somos assim com as nossas famílias.
Porque a gente ia para o mundo e o mundo, a gente se ungia daquele fedor, daquele mau cheiro do mundo e voltava fedido para casa. Não fedido de pinga, de cachaça, não, mas fedido do mundo, né? Do mal. E quando eu vou para Deus, eu volto cheio de amor. Eu volto, vamos dizer assim, a ponto do apóstolo Paulo dizer, já não sou eu quem vivo, mas o amor está em mim, Deus está em mim. E quando é que realiza-se a graça? Deus é amor, o Filho é a graça, né? Pode pegar todas as cartas de Paulo e pegar o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Não tente mudar isso. Isso tem em todas as cartas de Paulo. Ele começa a carta dizendo, o amor de Deus, da onde que vem o amor? Do Pai. Da onde que vem a graça? Do Filho. E da onde que vem a comunhão? Com o Espírito Santo de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Simples de entender. Da onde que vem o amor? De Deus. A graça do Filho. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Deus amou o mundo, Deus Pai Todo-Poderoso, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, olha a graça, deu o seu Filho ao mundo, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu já fui, parece que rico de Jesus, sem parece que precisar dele. É mais ou menos a esmola de R$5 que talvez Deus me ofereceu. Deus falou assim, aqui Jesus para você. De certo eu falava assim, mas eu já fui à missa. Eu não preciso mais não, eu já fui à missa. Durante 20 anos da minha vida eu ia à missa. Não é? E achava que ir à missa já tinha recebido a graça. Como que se a graça fosse a missa? Como que se a graça fosse ficar ali 1 hora. Não é. A graça é tudo isso aqui. É o corpo, é o sangue, né? Eu preciso agora entender o sangue de Cristo. Porque Ele é a graça. Deus ama, o Filho é a graça. É o presente que nós temos no mundo, é o Filho. Por isso que Deus não está no projeto, Deus não está na minha responsabilidade, Deus não está no meu erro, Deus não está no meu delito, Deus não está na minha falha. Aonde que Deus está? Deus está no amor. Deus veio ao mundo para me resgatar, para me pegar do jeito que eu sou, verdinho, né? Ó, para me pegar verdinho e me amar do jeito que eu sou. Quanto mais pecador, mais a graça de Deus vai funcionar na minha vida. Se eu achar que eu já estou cheio de graça, às vezes eu vou para a igreja, eu saio de lá pisando dessa altura, achando que eu já... Mas o que é isso? Né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo significa que o Elielso, eu vou passar a graça para o Elielso, né? Vou falar assim, Elielso, você quer a graça de Deus para você? Aí o Elielso vai falar assim, uai, quero, o que é a graça de Deus? É uma nota de 100? Não é nota de 100. Deus não tem nota de 100 para dar para ninguém. É a cura do câncer? É a cura da minha doença? Deus não tem cura da doença para te dar. É um sapato novo? Não. É uma vida nova? Não. É um vaso novo? Não. Gilberto, então o que Deus tem para me dar? Graça significa presente.
Por isso que tem que ter o verbo dar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Aí eu vou dar para o Elielso Jesus. Recebe Jesus. Aí o Elielso pega Jesus e fala assim: mas o que eu vou fazer com Jesus? O que nós vamos falar para o Elielso? Nós vamos falar assim: Deus te deu a graça. Jesus é a graça. Tudo bem, mas o que eu faço com Jesus? O que Jesus mandou a gente fazer? Alimente dele. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, viverá eternamente. Joga para dentro. E aí você será preenchido do seu vazio. Deus tem o amor de Deus transforma-se em graça, a graça é oferecida para a gente pega a graça e às vezes não sabe o que fazer com a graça. A graça de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. E depois o nosso Senhor Jesus Cristo ainda manda a comunhão com o Espírito Santo, a ponto de dizer: ou não sabeis que sois templo do Espírito Santo de Deus. Que dia que Deus pediu para a gente parar de beber? Nunca. Que dia que Deus pediu para a gente parar de fumar? Nunca. Que dia que Deus pediu para a gente parar de mexer com a mulher dos outros? Que dia que Deus pediu para a gente deixar de ser homossexual? Nunca. O que Deus pede? Me ama. Porque eu sou o amor e a sua fraqueza encaixa perfeitamente no meu amor. O seu pecado encaixa perfeitamente no meu amor. A sua miséria encaixa perfeitamente no meu amor. Né? De forma que é um quebra-cabeça. A gente vem com a fraqueza, com o pecado e com a doença, e Deus entra com o amor. E o amor de Deus é quem? É a graça. A graça de Deus é Jesus. Aí agora entra uma palavrinha, nós já falamos do amor, falamos da graça. Gilberto, o Elielso, que não é nada bobo, vai falar: Gilberto, tudo bem, Deus mandou a graça, que é Jesus, eu recebi Jesus, já me alimentei de Jesus, e Jesus está aqui comigo. E agora? Não, Elielso, isso é importante, repete. Deus mandou a graça é Jesus Cristo, eu recebi Jesus Cristo, já me alimentei de Jesus Cristo, e Jesus está aqui comigo. E agora? Jesus está aí? Aí eu vou dizer para o Elielso: Jesus está aí? Fala para mim, Elielso. Pergunta para mim. Jesus está aqui? Aí o Elielso, que não é nada bobo, vai falar, eu vou falar: sim, Jesus está aqui. Aí o Elielso fala: fazendo o quê? Jesus está aqui fazendo o quê? Você já pensou se Jesus está aqui, mas quem governa é a minha cabeça? Olha para você ver. O homem que recebe Jesus, mas continua orgulhoso, continua com o ego grande, continua ele mandando, ele com seus projetos, ele com suas misérias, ele com seus delitos, Jesus entrou para fazer o quê? Jesus entrou para fazer o quê? Ou você acha que a obra é sua? A obra não é nossa, gente. Jesus entrou para trabalhar. Jesus entrou para fazer uma obra em mim. Jesus entrou para que o amor dentro de mim fosse espalhado. Jesus entrou para pôr a bondade em funcionamento. Jesus entrou para que a temperança. Jesus entrou para me dar vida nova. Jesus entrou para fazer um vaso novo. Jesus entrou para trabalhar. E aí agora nasceu o quê? Uma verdadeira guerra. Porque de um lado tem eu, de outro lado tem Jesus. O eu tem que morrer, Jesus tem que levantar. O eu tem que ir cada vez mais para baixo. Por isso que a humildade toma conta de todos nós, né? Porque uma pessoa humilde é uma pessoa que deixa Deus trabalhar. Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa cheia de ego, com os pneus cheios, né? Vamos dizer assim, com o pneu cheio,
vai chegar aqui e vai dizer, eu não preciso disso aqui. Eu dou conta sozinho lá fora. E a gente vai dizer, ué, então vai. Vai dar conta? Não vai dar conta sozinho, gente. Isso é pneu cheio, isso é orgulho, isso é ego. É a pessoa achar que dá conta. Faz 20 anos que está nisso, dentro dessa piscina, não dá conta de sair. E a pessoa quer tentar mais 20 anos. E vai acabar com todo mundo que está à sua volta, porque, né? Faz a nossa parte. Gente, vamos repetir. Eu sou um pincel verde. Porventura, o fato de eu receber Jesus, eu vou passar a ser um pincel agora branquinho, sem mancha? Não, eu continuo sendo um pincel verde. Eu sou o balaio. O fato de eu receber Jesus agora, significa que eu agora sou o melhor homem do mundo? Não, eu continuo sendo Gilberto, pecador e doente. Mas você tem Deus agora. A obra que Deus entrou em mim para fazer um homem novo. Esse homem nasce de Deus. Jesus disse, se você beber da água que eu tenho para te dar, olha, a água que ele tem para me dar, não é a água que eu vou buscar, nem a água que eu criei, não. Jesus falou para a samaritana assim, se você beber a água que eu tenho para te dar, rios de água viva correrão do seu interior para a vida eterna. Eu sou doente e pecador. Doente e pecador. Deus é amor. Eu fui a Deus. Deus me deu a graça. Qual que é a graça? Jesus. Eu vim de Deus com Jesus. Peguei Jesus. Alimentei de Jesus. Recebi Jesus. Por isso ele diz que eis que estou à porta e bato. Se deixar eu entrar, cearemos junto. Eu contigo, você comigo e nós no Pai. Jesus entrou. Quem sou eu agora? Jesus entrou no Eliel. Jesus entrou no Zé Mané. Jesus entrou no Zé Mané. Quem é o Zé Mané agora? Continua sendo o Zé Mané. Continua sendo um pecador, continua sendo fraco, continua sendo um doente, alcoólico, continua sendo um drogado, um dependente químico, um adicto, não mudou nada. Só que existe um poder dentro dele agora. Dentro do Zé Mané entrou uma força chamada Espírito Santo de Deus. De forma que o Zé Mané agora, ao caminhar pela rua, ele exala amor, ele exala ternura, ele exala, porque está dentro dele, de forma que está exalando. Vocês já viram aquela palavra em Atos dos Apóstolos que Pedro curava com a sombra dele? Só onde a sombra de Pedro passava, as pessoas iam sendo curadas. De tanto de Espírito Santo que ele recebeu através daquela língua de fogo. Pedro, antes de receber o Espírito Santo de Deus, estava lá tremendo de medo. Chegou a negar Jesus 3 vezes. Mas quando ele se alimenta do Espírito Santo, Pedro começa a exalar a força de Jesus. A ponto deles chegarem no templo, um caboclo pedir esmola para eles, ele disse, eu não tenho nem ouro nem prata, mas levanta e anda em nome de Jesus. E aquele rapaz na mesma hora endireitou os pés e as mãos e se tornou curado. Porque o que ele tinha dentro dele não era ele que curou, não era Pedro. Pedro era um Zé Mané. Pedro continuou sendo Pedro, um pescador, um pobre pecador. Mas é a força de Deus que eles alimentaram. O Valdeci veio para cá. E eu não posso alimentar o Valdeci de uma esperança de que ele vai parar de beber. Não posso. Mas de uma coisa eu posso dizer. Posso falar, Valdeci,
Você vai conseguir, em nome de Jesus. Nesse período que você estiver aqui, nós vamos te levar a uma união com Deus. Porque o Valdeci chegou do Valdeci, vai sair Valdeci, vai continuar Valdeci, nunca vai mudar Valdeci. A doença vai permanecer no Valdeci, ele vai ser doente, a mesma coisa, não vai mudar nada. Mas uma coisa ele pode fazer: misturar com amor, receber a graça de Deus, alimentar de Jesus e deixar que Jesus faça a obra. A ponto de Jesus disser assim, lembra da passagem que Jesus disse assim: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Como se diz, sabe, você é um pincel verde, você vai ser um pincel verde a vida inteira. Renuncie a si mesmo, deixa eu viver em você, deixa eu trabalhar em você, deixa eu te guiar. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aí o Elielso fala assim: mas peraí, se Jesus está em mim, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, sobrou o que para você? Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida, e você é o que? Continua sendo o Elielso, um pingaiada, um sem vergonha, só que agora conduzido não por você mais, mas conduzido por um Deus que entrou, por uma comunhão do Espírito Santo de Deus, por um amor do Pai que te deu o Filho entrou e está fazendo a obra, e é o Filho que vai encaminhar agora, de forma que já não sou eu quem vivo. Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo dá um testemunho maravilhoso e fala: Gilberto, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Aí eu vou virar para o Paulo e falar assim: Paulo, mas pera lá, você está dizendo que não é você que vive mais, e o que você fez com a sua vida? Minha vida perdeu sentido, porque a minha vida nunca prestou. Agora é Cristo que vive em mim. Por isso que nós pusemos um bico aqui, ó. Cadê o bico? Porque tá gravando. Por isso que a gente pôs um bico aqui, porque diante de Deus, quando Jesus, eu fui a Deus, Deus me amou. O amor de Deus é a graça do Filho, né? O Filho chegou até mim, eu aceito o Filho, entrou Jesus na minha vida, eu recebo Jesus, ele entra e senta onde? No trono. No trono. E eu? Lembra quando Jesus entrou em Paulo? Qual foi a primeira palavra que Paulo falou? O que eu faço? Paulo, quando teve a visão de Jesus, a luz, que ele ficou cego por 3 dias, a primeira coisa que Paulo falou: o que eu faço? Já não era a vida dele mais. É Deus te guiando, é Deus te levando, é Deus te conduzindo. Ué, eu recebo Jesus, aí eu olho para Jesus aqui dentro de mim, e graças a Deus ele está aqui, né? Porque se ele não tivesse, era eu que estava vivendo, e se fosse eu que estava vivendo, eu estava no bar uma hora dessa. Então eu vou falar para Jesus: olha, Jesus, espera lá, o Senhor está aqui dentro de mim, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O que sobrou para mim? Nada, eu continuo. Se eu fosse uma bola, eu continuo sendo uma bola. Se eu fosse um fraco, um doente, eu continuo sendo um fraco, um doente. Só que agora um fraco e um doente vestido do amor. Vestido. É como se eu colocar uma luva na minha mão. A minha mão continua sendo mão, né? E minha mão talvez com a ferida, né? Mas se eu pôr uma luva, ninguém vai ver a ferida permanece, só que agora vestida com amor,
vestida com a força de Deus, com o poder superior. Por isso, lá no primeiro passo, agora voltando para os 12 passos, o que o Bill fez? Quando o Dr. William falou para o Bill, que o Bill, né, esse hominho aqui é o Bill. Quando o Dr. William falou para o Bill, falou, Bill, para de ficar com essa ignorância sua de tentar sair dessa bebedeira tua. Dr. William é esse hominho aqui. Quando o Dr. William falou para o Bill, falou, para com essa ignorância tua de tentar parar de beber, você nunca vai dar conta na vida. Você vai morrer nisso. Você não vai dar conta de sair disso. Aí o Bill parou, pensou consigo e falou assim, mas é verdade, faz 30 anos que eu estou tentando, eu não consigo. O Dr. William falou, você não vai conseguir. Aí o Bill, muito esperto, né? Era um negociador de bolsa de valores. Ele virou para o Dr. William e falou assim, mas então não é culpa minha beber? O Dr. William falou, de jeito nenhum, não é culpa sua, você não tem culpa nenhuma, você é doente, é doença. Aí o Bill virou para o Dr. William e falou assim, mas eu pensei que eu era vagabundo, sem vergonha, que não valia nada. Eu pensei que eu não prestava, que eu não era um bom pai, um bom marido, um bom filho. O Dr. William falou, não é nada disso, você tem uma doença, você é alérgico. Aí vem a história da alergia, tal, que hoje não vai... Mas a gente de vez em quando tem que lembrar da alergia aqui. Mas enfim, o Dr. William falou pro Bill, falou assim, você não tem outra saída a não ser buscar Deus. Ninguém consegue sair dessa doença. Qual que é o livro azul? Quem tiver aí o livro azul para ler, o que vai instruir a gente? O que o Bill encontrou? Um raio branco, que ele chama de raio branco, né? O que o Bill fez? Ele saiu daquele hospital, tinha conversado com o Dr. William. O Bill foi lá onde? No grupo de Oxford. O grupo de Oxford não era um grupo religioso, era um grupo espiritual. Ele foi buscar o quê? Espiritualidade. E o Bill, no livro azul, ele vai contar que ele encontrou Deus na vida dele. Até então ele não tinha encontrado. Até então ele tinha tentado de tudo para parar de beber. De tudo. Macumba, candomblé. Tentou de tudo, nada adiantou, porque ele era doente. O dia que ele entendeu que essa doença era até o fim, não tinha jeito, ele era impotente, por isso nasceu o primeiro passo, que eu sou impotente, eu não consigo vencer essa doença. Essa doença, ela é maior do que eu, não consigo vencê-la. Ele foi buscar Deus. Por isso nasceu o segundo passo, viemos acreditar no poder superior a nós mesmos. E traduzindo isso da Bíblia para a gente, eu sou doente e pecador. João Francisco, o que nós somos? Doente e pecador. E se eu for a Deus hoje, quem que está indo a Deus? Eu, Gilberto, estou indo a Deus agora. Eu continuo sendo doente e pecador. Quem que chegou a Deus? Olha, essa mão é Deus. Aqui está o doente e o pecador, né? Quem que chegou a Deus? O doente e o pecador. O doente e o pecador chegou a Deus. Deus recebe o doente pecador? Olha, gente, Jesus falou assim, quem está são não precisa de médico. Jesus veio ao mundo para os doentes. O problema é que a gente quer melhorar para chegar para Deus. A gente quer melhorar primeiro para depois chegar em Deus. Não, está errado. Eu não tenho que melhorar nada para chegar em Deus. Eu tenho que ir até Deus, porque Deus é o Deus dos doentes, o Deus dos fracos, o Deus do pecador. E a graça dele encaixa perfeitamente no necessitado. Porque você já pensou você chegar perto de Deus e falar, não, mas da tua graça eu não preciso? Assim como você querer dar R$5 aí para quem... Ele vai falar, preciso disso não.
Mas como o Valdeci disse, tenta dar para um que precisa para você ver. Ele sai pulando dessa altura. Porque ele recebeu a graça. E ele precisava daquela graça. Então eu chego a Deus necessitado. Deus me dá a graça. Quem que é a graça? Jesus. Eu recebo Jesus. Jesus entrou. De forma que eu posso batizar todo mundo aqui hoje, inclusive eu. Recebemos Jesus hoje, a graça. Recebeu Jesus? Eu recebo Jesus. Pode me batizar. Batizar significa eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é carimbo. Sabe quando você marca o boi? Aquilo é batismo. Batismo é um carimbo, uma mancha que nunca mais sai. Significa que uma vez que eu sou batizado, eu aceitei viver agora com Cristo. Quando eu batizo, eu falo assim, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Mas eu não perco eu continuo sendo bola. Eu continuo sendo bala. Eu não mudei o meu. Eu sou batizado, agora eu posso beber. Não, eu continuo sendo doente, continuo sendo fraco, continuo sendo pecador, eu continuo sendo eu continuo sendo pincel verde, eu continuo sendo homossexual, eu continuo sendo ladrão, eu continuo sendo pecador, eu continuo sendo egoísta, egocêntrico, ciumento, invejoso, eu continuo sendo guloso, todas as minhas porcarias. Aí você batizou mesmo sendo isso tudo? Você acha que Jesus vai entrar no são? Se você imaginar que Jesus vai entrar no são, é você querer dar R$5 para quem não precisa. Deus encaixa perfeitamente no miserável, no pecador. Deus é um encaixe perfeito. Aqui está eu. O Zé Mané agora é eu. Pecador. Quem que é esse aqui? Gilberto. O que o Gilberto é? Um pecador, doente, fanático, egoísta, ciumento, invejoso, orgulhoso, brigador, arrumador de confusão, ladrão. Tudo que você imaginar está aqui. Deus é a águia, é o amor de Deus. Encaixa perfeitamente. Agora, só tem uma divergência aqui nesse que eu fiz. Tá vendo que a águia veio? Deus não vem. Sabe quem que vem fazer isso aqui? O capeta que vem para roubar. Deus é o que? Deus você tem que até Ele, porque Deus não entra no ser humano sem ser chamado. Deus é igual à justiça. A justiça está lá no... Cadê o Marquinhos? O Marquinhos trabalha lá no Fórum de Campos Gerais. Quem tem processo lá é porque foi lá e bateu na porta da justiça. Eu não tenho processo nenhum, nunca fui lá. Mas se eu chegar lá e entrar com processo, o juiz tem que manifestar o meu favor ou contra mim. Deus é a mesma coisa, nós temos que ir a Deus. O que vem a nós sem ser chamado é o maligno. Por isso a gente fala que ele tem carteirinha do sapo, porque ele vai entrando onde ele não é chamado. Jesus fala que o ladrão vem para roubar. E o roubo sempre é sem a gente querer, né? Deus não. Eu e o Zé Edgar ali, nós temos que ir a Deus. Do nosso jeito, com o nosso erro, com a nossa falha. Não queiramos melhorar. Tem gente que fica com a consciência pesada. Para com isso, não existe consciência pesada. Pelo amor de Deus. Quanto mais pecador eu sou, mais Deus se encaixa em mim, se eu for a Deus. Vamos só para encerrar. Olha os mandamentos da lei de Deus.
para mim e para o Soiraí aqui, para nós dois, o que Deus pede hoje para a gente nos 10 mandamentos? Vê se Deus vai pedir para a gente parar de ser ruim. Nós dois somos ruins. Vê se Deus vai pedir para a gente parar de ser ruim. O que Ele pede, primeira coisa? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando Deus pede assim, Gilberto, me ama acima de todas as coisas, o que Deus está falando? Não sai de perto de mim, não. O que é o amor? É você ficar junto. Eu não posso amar essa Bíblia mais do que a Deus, eu não posso amar esse bico mais do que Deus, eu não posso amar esse clipe mais do que Deus, eu não posso amar o dinheiro mais do que Deus, eu não posso amar o Kaique mais do que Deus, eu não posso amar nada, não posso amar a droga mais do que Deus. Deus está falando para mim, Gilberto, eu aqui, eu aqui, você é doente, pecador, eu aqui, ama eu. Primeiro mandamento. Não é pedimento, é uma ordem, é mandamento. Deus é criador, eu sou criatura, portanto Ele me manda. Ele é pai, eu sou filho, o filho obedece ao pai. Deus está falando, eu aqui, Deus está falando, Gilberto, eu aqui. Me ama acima de todas as coisas. Olha para mim primeiro para mim. Esse é o primeiro mandamento. Não tomar seu santo nome em vão, não brinca com o nome de Deus, não. Ou você é quente ou você é frio, né? Vai ficar brincando aí com o nome de Deus, porque eu sou de Deus. Né? Deus é tudo na minha vida. Você chega num bar, a coisa que você mais ouve é o nome de Deus. Como que se Deus estivesse naquele bar. Como que se eu fosse um homem guiado por Deus, Elielson. E se eu deixasse Jesus me guiar, e Jesus me guiou para o bar. É como que se eu, o João Francisco tivesse com Deus no coração, e eu tivesse com o capeta no corpo, e eu conseguisse levar Jesus então para a zona. O João Francisco, cheio de Deus, ia falar assim, eu não posso entrar. Aí entra o seu Euclides, eu não posso. Jesus disse para eles não frequentar lugares impuros. Não é? Porque Jesus é que me conduz, Ele é a vida, Ele é o caminho, eu não vivo, o meu eu perdeu, você perdeu o seu eu. Receber Jesus significa renunciar a si mesmo, e renunciar a si mesmo não é fácil. O Valdeci veio para cá agora para quê? Para renunciar à vida dele, porque essa vida que ele viveu até hoje não valeu nada, e ele vai ter que encontrar uma nova aqui. E qual que é a vida que ele vai encontrar aqui? A vida de Deus. É a vida que vai entrar, é a vida que vai brotar, é água viva. Se eu tenho Jesus comigo, como eu falei para o Eliel, se Jesus está aqui, Ele é o que Ele é? O caminho, a verdade e a vida. Aí Jesus está aqui comigo. Aí eu vou levantar agora, o Gilbertão aqui agora, vem uma calcinha vermelha pendurada no varal, vou ali já masturbar. Gilberto, mas você não continua fraco? Você não continua gostando da masturbação, gostando da bebida, gostando do... Sim, mas eu perdi a minha vida em função de Jesus. Eu renunciei a minha vida por mais que eu gosto. O que vai fazer uma vida renunciada? Olha, eu quero, mas fazer o quê? É eu que quero, mas não sou eu quem vivo. É Cristo que vive em mim. Mas então eu tenho que matar eu. Você tem que matar você. Se você quiser deixar que Deus faça a obra, Deus vai levar a gente aonde Ele quer levar. Mas nós temos que tirar o cavalo, nós temos que tirar o time de campo. É como se o Soiraí estivesse jogando e está perdendo de 60-0, porque nós estamos perdendo mesmo. Agora é Jesus que vai jogar. Você tem que tirar o time de campo. Agora não é minha vida mais. Minha vida é fuder, beber, mulher bonita, é cachaça, é droga, é farra, é festa, é boteco, é baralho. Essa é a minha vida. E eu não vou deixar de ter essa vida. Só que eu não vou usá-la mais. Essa vida minha agora, faz de conta que essa aqui é a minha vida de boteco, baralho, buceta, banco. Eu vou pendurá-la no varal. Está pendurada. Está no varal.
E quem conduz agora? O caminho, a verdade e a vida. Gilberto, você vai virar santo? Não, eu continuo gostando de tudo aquilo ali. A minha vida gosta de tudo isso, mas ela está pendurada no varal. Eu deixei outro entrar. Eu deixei Deus conduzir a minha vida, porque Deus me amou e me deu o seu Filho para conduzir a minha vida. E Jesus falou assim: ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se eu não deixar Jesus me conduzir, eu não chego ao Pai. Se eu deixar Jesus me conduzir. Gilberto, então significa que se você deu um desvio, um deslize, significa que você está morto, você já está no fogo do inferno. Não. É porque minha vida está no varal. Mas de vez em quando eu ainda vou lá e dou uma lambidinha nela. Porque ela ainda está perto. Ela não adianta. A minha vida, enquanto eu tiver vida aqui, não adianta, eu estou com ela. E ela não presta. O tesão continua, o desejo continua, a vontade continua. O tesão, a fúria, a vontade continua. Está vendo por que a gente tem que ficar orando e vigiando? Porque você tem uma vida terrível, que quer assumir o trono toda hora. E ainda tem um unhudo que fala? Ainda tem um unhudo, um chifrudo. Já tem um capeta atrás da gente falando assim: pega a tua vida, pô. Hoje é carnaval, pega a tua vida. Ó, tem festa ali no posto, pega a tua vida. Aqui pro capeta. Cristo entrou. E eu vou levar Cristo para a sepultura. Porque eu preciso viver a vida de Cristo. É difícil. Eu vou dizer para vocês, viu, Valdeci? Uma das coisas mais difíceis que você veio fazer aqui foi amar a Deus. É gostoso beber pinga. Eu quero ver se amar a Deus. Beber pinga é facinho. Que isso é a nossa doença mesmo, então. Junta a fome com a vontade de comer. Ser mamão com açúcar. Eu quero ver você amar a Deus. Esse primeiro mandamento da lei de Deus não é para qualquer um, não. É só para os fortes. Os fracos vão ficando no meio do caminho. Mas nós todos aqui somos fortes e nós vamos amar a Deus hoje, independente da nossa condição. Cada um aqui tem uma fraqueza, 2, 3, 4, eu tenho 18, né? A minha vida aqui é a mais fraca de todas, porque Deus escolhe os fracos. Se Deus me escolheu, e eu tenho certeza que Deus me escolheu, é porque eu sou fraco ao extremo. Quando eu estou bom na fita, é porque é Deus que está atuando. Quando eu estou ruim, é porque é eu que estou atuando. Então fica essa luta, né? Deus e eu. Deus e eu. Quando eu acerto, é Deus. Quando eu erro, é porque o eu atuou, né? Então a nossa vida agora fica dupla. Eu tenho Deus e tenho eu, né? Quando é Deus, nunca erra. Quando é eu, sempre eu erro. Mas que bom que eu tenho Deus e eu. Está vendo que a palavra Deus tem o eu no meio? Né? Eu e Deus. O eu está no meio de Deus. Graças a Deus que eu tenho o eu no meio de Deus. Porque é assim que eu quero levar a vida. Tem um boteco ali que eu quero, tem uma zona, tem um trem. Esse é o eu. Mas não sou eu que mando. Eu renuncio eu e deixo o Deus Todo-Poderoso, maior do que eu, que envolve o eu, para conduzir. Amém? Amém.